Olá! Você lembra dos aprendizados de geometria na disciplina de matemática na escola? O pensamento matemático geométrico é descrito em pesquisas como a capacidade mental de construir conhecimentos geométricos e de aplicar esses conhecimentos na resolução de problemas. O programa Novas Fronteiras vai falar sobre o pensamento matemático geométrico e a forma como este tema é repassado aos alunos dentro das salas de aula. De que forma a imaginação, intuição e criatividade podem ser trabalhadas com os alunos e como a aprendizagem pode ser prazerosa e eficiente? Para nos ajudar a entender os objetivos e os benefícios do pensamento matemático geométrico, a gente recebe o coordenador dos programas de mestrado e doutorado em Educação Matemática da Universidade Antônio Nariño de Bogotá, na Colômbia, professor Osvaldo Jesus Velasquez. Seja bem-vindo. Quem também participa deste programa comigo é o professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade Franciscana, professor José Carlos Pinto Leivas. Seja bem-vindo também, professor. Eu começo então fazendo uma pergunta para o professor Osvaldo. Como podemos definir a importância do pensamento matemático geométrico? Sí, nosotros consideramos que aquellos estudiantes que sean capaces de tener las herramientas que lo conllevan a poseer un adecuado desarrollo del pensamiento matemático, en especial el pensamiento geométrico, es capaz de resolver las diferentes problemáticas o problemas intramatemáticos y extramatemáticos con los cuales él se va a enfrentar en la vida. Este tipo de pensamiento dota al estudiante digamos, lo arma de una herramienta muy importante para la resolución de estos tipos de problemas. El pensamiento matemático y en especial el pensamiento geométrico en contextos auténticos, o sea, en problemas como tal del contexto, este, eh, hasta cierto modo contribuye a un desempeño, a aportar a ese desempeño profesional de ese estudiante en la carrera que está formándose. Perfeito. Professor Leivas, de que forma a geometria pode florescer ainda mais a criatividade e a intuição dos alunos? Então, dizem sempre que a geometria está presente na vida e ao redor das pessoas, não é? Quando se caminha por um jardim, pelas casas, no ambiente urbano, se observa, por exemplo, as ornamentações dos ciprestes, não? Então, o jardineiro ornamenta aquele... Não é um geômetra, teoricamente, não? Mas ele ornamenta aquele cipreste em formas geométricas muito bonitas, como uma bola, que é uma esfera, como uma paraboloide, que é muito... Então, essas coisas são maravilhosas, né, de perceber como a geometria se encontra. E isso é despertar a criatividade do jardineiro, que pode ser trazida em artigos, no nosso caso, para a escola, nas nossas salas de aula, não é? Quando se passa pelas ruas, também se observa as basuras, em espanhol, as lixeiras, não? E ali tem o trabalho maravilhoso dos ferreiros, que ornamentam aquela lixeira de formas geométricas muito acentuadas, muito encantadoras. Então, isto faz com que a gente tenha uma formação, uma percepção geométrica muito bonita, não? E isto inclui algumas habilidades, como a criatividade dessas pessoas para trabalharem a geometria, mas também a forma de sua intuição. Quer dizer, como que eu vou pensar, vou intuir uma forma de conhecimento importante para trabalhar, não? Isto são formas que eu entendo que se pode levar até a escola, né? São muito importantes. Doutor Osvaldo,
que retos se encuentran en la formación y desempeño de los docentes dentro de esta asignatura, de esta temática? ¿Entiendes mi pregunta? No, de acuerdo, entendido. Gracias. Bueno, yo creo que uno de los retos fundamentales que se está para el docente dentro de la asignatura que estamos hablando, que es geometría, lo primero es, digamos, tener un dominio del contenido geométrico en los profesores. Eso es lo primero, un dominio matemático del contenido geométrico es muy importante. El segundo es el dominio de la metodología, de la didáctica, de las herramientas que permitan llevar ese contenido a esos estudiantes al aula. Tercero, el dominio de las aplicaciones que tiene ese contenido en contextos auténticos, y lo cual le hace al estudiante un aprendizaje significativo si esto se hace de esta forma y se le proponen a los estudiantes problemas, ejercicios, actividades, o se hacen actividades fuera del aula, digamos como experimentales o algo así, donde ellos sean capaces de conjeturar, de ver, de estar en contacto, y creemos que el aprendizaje es mucho más significativo para el docente como tal. Esos son los tres grandes retos que yo creo. Vuelvo y repito, primero, dominio del contenido del que se está impartiendo, del que se trata. Segundo, la didáctica, la metodología de ese contenido. Y tercero, por supuesto, tratar de poner al estudiante ante situaciones reales o problemas reales que sean capaces de ellos percatarse. Ah, esto sucede en mi entorno. Aquí veo la aplicación de la geometría o algo así. Por lo tanto, creemos que el aprendizaje es mucho más significativo desde ese punto de vista. Esos son los tres grandes retos que presupone actualmente. Además que hay otros. Está el caso del uso de las tecnologías. Creemos que es muy importante en estos momentos hacer uso de las tecnologías, de los distintos software de geometría dinámica, que el profesor esté capaz, preparado para hacer eso, pero es más, que esté en condiciones de hacer uso de la realidad, de la realidad aumentada. En este caso, utilizar diferentes software que existen desde este punto de vista para poder aplicar y ver desde el aula todo esto. Yo creo que esos son los cuatro grandes elementos que son necesarios y que actualmente en la formación de profesores, desde el pregrado, se debe trabajar con los docentes. O sea, dominio del contenido, la metodología, las aplicaciones de ese contenido y, por supuesto, no dejar atrás la tecnología. O sea, los softwares de geometría dinámica fundamentalmente y otros más que existan. Professor Leivas, o professor Oswaldo cita então como um dos elementos, né, a importância do domínio do conteúdo, né, para a aplicação então nos alunos do pensamento matemático geométrico. Eu queria que o senhor falasse que em alguns artigos o senhor cita, né, esse tema como o processo de formar imagens mentais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito disso. Então, que bom que você perguntou isso. Nós temos aqui na Universidade Franciscana, na verdade eu coordeno, um grupo de estudos e pesquisas em geometria. Este grupo envolve nossos estudantes, professores da rede que têm interesse pela geometria e participar, e ali nós buscamos alternativas metodológicas para trabalhar, né, na escola, e temos realizado algumas intervenções que possam vir a desenvolver o pensamento e a formação tanto de docentes já em ação, quanto nos futuros docentes, né? Por exemplo, trabalhamos com tiras de papel, como elaborar formas geométricas usando algumas tiras de papel coloridos. Esta é uma possibilidade. Durante a pandemia, nós desenvolvemos alguns jogos online, né? Geometria e imaginação muito forte, né? Existe um jogo chamado Matemática e Ação, uma coisa assim, e nós adaptamos ao Geometria e Ação, né? Outro jogo chamado Gartic também, que tenta, então, criar na imaginação. Quando coloca uma forma geométrica com o nome de um objeto geométrico, e o indivíduo tem que fazer um desenho, uma figura. Então, com isso, ele vai estar
invocando seu conhecimento matemático, está invocando forma intuitiva de representar esse objeto, não? E isto vai formar, assim, desenvolver a matemática envolvida, né? Quer dizer, quando se colocam determinados números em uma determinada ordem, né, nós estamos organizando o pensamento matemático. E automaticamente isso pode gerar, por exemplo, formas geométricas, chamados números triangulares, números quadrangulares, que vão formando determinadas construções, digamos assim, geométricas na mente do indivíduo. Então, dessa forma, há um trabalho interessante na universidade que temos desenvolvido, são as disciplinas que se trabalha com geometria e também esse grupo de estudo que a gente tem de pesquisa, que temos publicado muitas coisas interessantes. Então, agora eu vou fazer mais uma pergunta para o Dr. Oswaldo, né? Traduzindo, então, eu vou pedir para o Dr. Oswaldo hable alguma coisa a respeito do pensamento espacial e como as tecnologias podem ajudar a desarrollar tal pensamiento. Por favor. Sí, en este caso, el pensamiento espacial es uno de los tipos de pensamiento en el caso de la educación matemática que existen y que se desarrolla desde que el niño es pequeño. O sea, desde que el niño ya está en las primeras edades, digamos 4 o 5 años que entra a la escuela, a partir de las diferentes actividades que se proporcionan ahí y a partir del contacto directo con los objetos de la realidad y sobre todo el juego, en este caso se desarrolla el pensamiento geométrico espacial. Él va, digamos que a medida que ese chico, ese estudiante va aumentando en años y va pasando por los diferentes grados, su pensamiento espacial se va construyendo, se va desarrollando desde ese punto de vista, lo cual creemos que es importante para el desarrollo de ese pensamiento espacial, tener una buena base o que se le logre dar al estudiante una buena base de los contenidos matemáticos, específicamente de los contenidos geométricos, que él sea capaz de apreciar los objetos, las figuras geométricas en su contexto, en la cotidianidad, de ver los elementos de esa geometría en la práctica, o sea, en el contexto. Y algo muy importante que desde chiquito, bueno, tradicionalmente en todas las escuelas es un problema que él sea capaz de ver el tránsito de figuras de 2D a 3D y de 3D a 2D. Yo creo que eso es importante y actualmente para eso existen software y caemos en la importancia esta del uso de las tecnologías para el desarrollo del pensamiento geométrico. Pero somos el criterio primero que ante darle tecnología a los estudiantes, de ponerlo ante un software, primero que él cacharree, que él sea capaz de manipular esos cuerpos, esas figuras geométricas y esos cuerpos geométricos, primero como tal, y a través de medios o materiales tradicionales que existen y otros que se pueden, digamos, construir por el estudiante y que él sea capaz de, digamos, de ver los cuerpos en desarrollo, que él lo construya, los cuerpos platónicos, algo así, o sea, todo como tal. Ya cuando el chico o el estudiante ha pasado por esas condiciones, entonces estamos digamos, en condiciones, valga la redundancia, de hacer uso de las tecnologías, de aquellos software, GeoGebra, Cabri, Carmeta y otros más que existen para que el estudiante aprenda o comprenda o vea lo que él vio, lo que él está viendo en la práctica, lo que él cacharreó o manipuló, lo vea acá. Claro, los software de geometría dinámica, estos software que le acabo de mencionar, sobre todo el GeoGebra, actualmente tiene realidad aumentada y otros muchos más. Y entonces, lo rico de estos software es que él es capaz simplemente con un clic, con el mouse, ver lo que en el tablero cuesta mucho trabajo hacerlo. O sea, eso yo creo que es importante y eso contribuye a su desarrollo del pensamiento espacial. O sea, el uso de los software para nosotros es una herramienta importante para desarrollar el pensamiento geométrico espacial, pero a la vez demostrarle a los estudiantes que lo que él ha visto por acá lo puede hacer muy rápido y muy breve desde ese punto de vista por acá. Y se pueden ver una variedad muy rica, muy intensa digamos,
al mover la figura de propiedades o una variedad que no va a cambiar y sigue siendo el mismo objeto geométrico. Que de la otra forma, digamos, mover un cuadrado, tiene que por todo el tablero construir muchos cuadraditos y moverlo. Y acá simplemente con un clic, con arrastrar o simplemente poner un deslizador, es capaz de ver una infinitud de este objeto geométrico. A nuestro modo de ver, es importante hoy en día por muchas razones. Primero, porque pone en contacto al estudiante, es una herramienta más para el aprendizaje de la geometría. Segundo, aporta indudablemente al desarrollo del pensamiento geométrico. Tercero, contrasta el aprendizaje del aula como tal con los medios tradicionales y este aprendizaje con recursos tecnológicos. Yo creo que ahí está la importancia que tiene de esta herramienta, del uso de la tecnología hoy en día. Y aquí hay algo que no podemos olvidar y que yo creo que debemos mencionar, doctor José Carlos, que es la incidencia que tiene el pensamiento visual, en este caso, para el aprendizaje de la geometría, y es precisamente cómo constituye un sostén o una herramienta, digámosle así, para el desarrollo de ese pensamiento visual, espacial. Nosotros vemos el pensamiento visual primero y después, por supuesto, cómo le aporta al desarrollo de ese pensamiento espacial. Y por supuesto, ahí está la tecnología, que es importante por las razones que hemos dicho. Perfeito. Professor Leivas, para a gente finalizar, aproveitando que o professor Oswaldo falou, né, da tecnologia como mais uma ferramenta, então, nesse aprendizado do pensamento matemático geométrico, eu queria só que o senhor concluísse falando, então, da importância de ter estudos, de ter pesquisas, né? Como o senhor mesmo falou, tem um grupo aqui na Universidade Franciscana de Pensamento Matemático Geométrico que o senhor coordena. A importância dessas pesquisas, então, para a formação de professores. A pesquisa é a frente, né, o cartão de visita de uma universidade, de um programa de pós-graduação, né? E a pesquisa séria, né, consolidada, né, fundamentada, ela é importantíssima. Então, desenvolver teses de doutorado, por exemplo, com algumas coisas que não foram feitas, não é? Uma tese inédita, responder uma questão que não foi feita, é um papel fundamental da universidade. E nós precisamos preservar isso, produzir bons trabalhos, boas teses, boas dissertações de mestrado que colocam o indivíduo, não, nesse patamar da linha de frente da pesquisa nacional e internacional, né? Temos também aqui no grupo o mestrado profissional em pedagogia, que traz os professores que trabalham com os anos iniciais. Temos feito algumas coisas muito encantadoras, né, nesses trabalhos de acatar a geometria, né? Na última aula, por exemplo, a minha pesquisa que trabalha com geometria fractal, né, constrói aqueles cartões maravilhosos, lindos, que você abre e aparecem imagens. Então, isso são pesquisas, né, que nós temos que fazer, e a universidade está muito bem colocado, o nosso programa está muito bem colocado nesse sentido. Foi um prazer, então, poder conversar com você sobre esse assunto tão importante, né? O pensamento matemático geométrico, que desde lá o ensino fundamental, né, é tão importante, então, para o nosso desenvolvimento. Quero agradecer a presença do professor Leivas, que disponibilizou o tempo para estar aqui conosco. Muito obrigada, professor. Não, merece, sempre estamos à disposição. Muito agradecido. Quero agradecer também a presença do professor Oswaldo. Graças, professor Oswaldo. No, gracias a ustedes y gracias al doctor Leiva. Muchas gracias por este espacio y por esta oportunidad de intercambiar. Gracias. Muito obrigada também pela companhia de vocês. Para rever esse programa, você pode acessar o nosso YouTube, o youtube.com/UFNTV. Também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Até a próxima. Tchau!